Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, o livro de Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 16 ao 17. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Quem conseguir ficar de pé, glória a Deus. Quem não conseguir, pode ficar sentado mesmo, tá? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Espírito Santo de Deus, iremos ler a tua tão linda e poderosa palavra. A tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento espiritual. A tua palavra que é luz para o nosso caminhar. A tua palavra que é o poder de Deus. Que as nossas mentes agora, Espírito Santo, que os nossos corações agora estejam cativas à tua palavra. A tua tão maravilhosa palavra. É ela que nos sustenta. É ela que é a boca de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, venha nos orientar. Use o pregador desta manhã, venha me usar. Que eu não venha falar de mim próprio, nem das emoções minhas, mas que eu seja usado pelo Espírito Santo de Deus para edificar a tua noiva, que são os meus irmãos. Edificar a tua amada igreja, que são os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Posso assentar, irmãos? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve a amada igreja que estava na cidade de Roma, e foi meados do ano 55 e 58 depois de Cristo. Foi perto do fim da terceira viagem missionária dele. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, essas palavras encorajadoras para mim e para você. Ele está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Mas pastor, nós precisamos saber e nós precisamos entender, irmã Dejanira, o que é Evangelho? Evangelho, a palavra Evangelho, ela vem do grego Evangelho, que significa a boa nova. Os evangelistas, como Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram o Evangelho, que é a narrativa da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. É este Evangelho que o apóstolo Paulo, através da sua escrita, da sua carta, Leonardo, ele escreve para mim e para você, para a igreja que estava em Roma, para que nós possamos aprender do poder de Deus. Evangelho. Boas novas. Evangelho é as boas novas. É a anunciação daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso. É o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o Evangelho segundo Jesus Cristo, relatando a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o fim desse Evangelho, pastor e missionário Margarete, é proveitoso. Ele nos conduz à vida eterna. Esse Evangelho, ele nos traz paz. Esse Evangelho, ele nos traz as boas novas. Esse Evangelho
nos traz mansidão, esse Evangelho nos traz domínio próprio, esse Evangelho que eu vos anuncio, que através do apóstolo Paulo está anunciando, é o poder de Deus. Onde o mundo não conhece esse poder. Poder de Deus, Dejanira. Mansidão, domínio próprio, vida eterna. Daqui a pouquinho estaremos ceando com o Mestre amado Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês, Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estaria. E sabe por que você vai cear? Sabe com quem que você vai comemorar, William? Com Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que se encarnou e deu a vida por você. Evangelho de poder. E muitos irmãozinhos nossos ainda não entenderam, muitas igrejas ainda não entenderam sobre esse Evangelho. Não é o Evangelho da risada, igual cultos, você vê as pessoas somente rindo, dando gargalhadas. Muitas das vezes é enganação de próprios demônios, que faz as pessoas dar gargalhadas e ficarem rindo sem parar. Esse Evangelho não é de poder. Não é o Evangelho do cai-cai, que o pastor ou o pregador sai empurrando a pessoa. Vem cá, Leonardo, por favor. Leonardo está aqui e ele começa a dizer, receba aí a unção de Deus. Leonardo nem caiu, mas sabe o que ele faz? Ele empurra o Leonardo com toda a força, que ele quase bate a nuca no chão e morre. Pode se sentar, meu filho. Não é esse Evangelho do cai-cai. Ah, eu vou pegar meu paletó, eu vou pegar agora meu manto sagrado. Vocês vão fazer fila aqui, e quando eu passar meu manto sagrado, quando eu passar meu paletó, vocês vão cair igual dominó. Não é esse Evangelho. Isto é heresia. O Evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo que é o poder de Deus, sabe qual que é? É aquele que estava vivendo a vida em pecado, ele larga o pecado, ele tem o seu arrependimento e hoje vive uma vida bonita diante de Deus. É esse Evangelho. É o Evangelho que quando Mateus, pastor Otan, que quando o Mateus ali na coletoria, recebendo um alto salário do governo romano, ele escuta falar de Jesus, e quando Jesus chega até ele e diz, vem e me segue, sabe o que Mateus fala? Mateus, ele larga tudo, ele larga o seu alto salário para seguir Jesus Cristo, ou seja, ele larga os seus bens materiais para seguir Jesus Cristo. É esse Evangelho que eu vos anuncio nesta manhã. É o Evangelho que Zaqueu, descendo-se da árvore, ele tem um encontro com Jesus Cristo, e ele diz para Jesus, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais aquele que eu roubei, aquele que eu fiz a fraude. Então eu vou restituir, Jesus Cristo, 4 vezes mais do que eu roubei as pessoas. Evangelho, arrependimento, mudança. Esse Evangelho, sim, é o poder de Deus para todo que nele crê, porque traz amor. Irmão amando irmão. E uma coisa que o diabo odeia, que o diabo detesta, chama-se a comunhão no corpo de Cristo. Ele odeia, e ele faz complôs, muitas das vezes dentro da igreja, para querer tirar os irmãos dentro da igreja. Assim ele fez lá no céu, ele fez um complô, achando que ele era o mais belo, que ele era o mais poderoso. Ele começou a fofocar através com cada anjo de Deus, levando-se 1/3 dos anjos, que hoje se tornaram anjos caídos, que são demônios, através da fofoca do diabo. Ele arrastou, quando ele caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos dos céus, fazendo divisão lá no céu. Então ele tenta para derrubar a igreja de Jesus Cristo, fazendo fofoca, trazendo calúnia, trazendo briga entre os irmãos.
Mas o evangelho que eu vos anuncio é o evangelho do amor, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, você tem que amar aquele que está pisando no seu calo, você tem que amar muitas das vezes aquele que cuspiu na sua cara. É esse evangelho que eu estou dizendo. Poder de Deus. Não é o evangelho que está por aí. Evangelho das risadas, que colocam púlpitos de igreja que levam o nome de Jesus Cristo, que deveriam ser púlpitos sagrados, como verdadeiros circos, palhaços, entretendo as pessoas através de suas emoções. Evangelho não é emoção, evangelho é realidade. Como estão brincando com o nome de Jesus Cristo, que é sagrado. E um dos 10 mandamentos é: não tomarás o meu nome em vão, porque ele é santo. Como nós acabamos de louvá-lo aqui, a ele a glória, porque ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Ele é santo. E muitos hoje, o sangue de Jesus tem poder, começam a brincar através das suas bocas, que não se comprometem com Deus, falam o nome de Jesus por brincadeira, levam a tudo a brincadeira, pecado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do evangelho, e foi um dos homens que sofreu por causa desse evangelho, por causa desta palavra. Foi um dos homens que sofreu perseguição, sofreu açoites, sofreu naufrágios em alto mar, perseguições, apedrejamento, foi apedrejado também. Mas ele está dizendo: eu não me envergonho desse evangelho. E hoje, em pleno século XXI, sabe o que eu estou vendo? O evangelho sendo envergonhado. Está sendo ao contrário. O evangelho de Jesus Cristo está sendo envergonhado por falsos pastores, falsos mestres, falsos cristãos. O seu testemunho de vida vale muito mais do que 1000 palavras de pregações. O seu testemunho de vida tem que estar bonito diante de Deus, para você ganhar aquela pessoa que está precisando ir para Cristo. Às vezes não precisa você nem abrir a boca, mas o seu testemunho de vida, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Como está o seu testemunho de vida? Hoje pessoas têm se escandalizado. A igreja de Jesus Cristo era para estar uma igreja forte, um povo unido, e eu vejo desunião. Eu vejo atores gospel, ao invés de engrandecer Cristo, eles estão tirando a glória de Jesus Cristo e colocando a sua própria glória em cima do altar. Cantores gospel, vai se converter, vai fazer igual Zaqueu, vai fazer igual Mateus, que tinha um alto salário da coletoria do Império Romano, trabalhava para o governo, largou o seu alto salário, largou a sua posição, mas preferiu seguir Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o fim com Jesus Cristo, ele é proveitoso, ele conduz à vida eterna. Aplauda o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer hoje que nós temos corpo, alma e espírito, mas nós vamos trabalhar hoje com a alma, que é a sede das nossas emoções, Leonardo, onde vai processar os nossos sentimentos do dia a dia. A alma está ligada juntamente com o espírito, é igual carne e unha, não pode separar, está ligado também com a matéria, esse corpo humano.
o seu espírito está encarnado nesta matéria sua, nesse corpo humano. E com o passar dos anos, a barriguinha vai crescendo. Com o passar dos anos, nós vamos nos envelhecendo. Com o passar dos anos, os cabelinhos brancos vão aparecendo, vão caindo, as rugas vão se apoderando. Por quê? Porque nós temos um limite aqui na terra através do corpo humano. Alguns vivem 5 anos, alguns nascem prematuros, já falecem, já morrem. Outros vivem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Outros vivem 80 anos. Outros vivem, igual meu avô, 114 anos de idade. Tomara que eu puxe a genética dele. Que eu falei com Jesus que eu ainda quero trabalhar muito para Jesus Cristo. Amém. 114 anos. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Alguns chegam a 90 anos, outros chegam a 80 anos e assim se vai. A matéria vai se deteriorando com o tempo. Mas o seu espírito, a sua alma já não se desfalecem. Apesar de estarem presos nesse corpo mortal, vocês se tornarão com um corpo incorruptível diante de Deus, ceando com Jesus Cristo lá no céu para sempre. Alma, totalidade do ser vivo, incluindo a sua vida, sua personalidade, suas emoções, é a consciência. A alma é a sede das emoções, dos desejos, da vontade. É por isso que nós temos que dizer para a nossa alma: calma, e andar no Espírito, porque segundo o nosso irmão apóstolo Paulo, ele diz: andai em Espírito, porque jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Maria Elizabeth, quem está na carne não pode agradar a Deus, meu irmão. Está chegando aí a festa que vocês conhecem, festa da carnalidade, e cada ano pior e mais pior, vai piorando. E ontem eu vi uma cena que, ao entrar com um carro, sem pudor, sem respeito, o homem de frente, na casa onde que eu moro, praticamente nu, fazendo xixi na árvore e dando para ver os seus órgãos genitais. E tinha uma mulher filmando e rindo, uma cavalona grande filmando, e ele com o órgão genital para fora, fazendo xixi. Parece que até é propósito isso. Ainda bem que eu estou em espírito, porque se fosse chamar a minha velha natureza, eu não sei o que iria dar. É por isso, irmãos, que você tem que andar em espírito, porque quando você anda com espírito, você está andando em espírito, você tem força para dizer à sua carne: não vou. Andai em espírito, para que não satisfazeis as concupiscências, as vontades carnais. Porque a vontade carnal é briga, dissensão, facção, é inveja, porfias, é maldizências. Isso é a vontade carnal. Um cavalão forte, bom para trabalhar, em plena 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eu chegando em casa, vi aquela cena, para pôr o carro na garagem, parei de frente e eu tive que ver aquilo. E a cavalona da mulher filmando e rindo, e os dois rindo. Cueca, pelado. Deus é minha testemunha aqui. Eu não preciso mentir aqui. Aqui não. Pior que você não pode nem arrumar briga. Na porta da sua casa, depois você vai chegar lá de noite, eles jogam o negócio. É por isso que você tem que andar em espírito. Ué. E deixar Deus trabalhar a seu favor. Eu costumo dizer: trabalhe para Deus, que Ele vai trabalhar a seu favor. Glória a Deus. Quando você trabalha para Deus, o próprio Deus trabalha a seu favor. Deixa Deus resolver. Mas é uma alma que está precisando ter um encontro com Jesus Cristo. Para ter uma coragem de fazer aquilo que eu vi. São poucos que têm essa coragem.
Santa Teresa. Por favor, orem para esse bairro, acabar o carnaval. Bairro Santa Teresa, lá onde eu moro. Mulheres peladas, homens pelados, e aí vai. Festa da carne, carnalidade pura. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Esse evangelho que traz a palavra de Deus, que traz curas, que traz libertações, que traz renovo espiritual, que traz a vida eterna. Esse evangelho que traz o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para que possamos andar juntamente de mão dadas com Ele. Esse evangelho que traz essa comunhão da igreja, o qual nós cantamos assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor, pelo dia que Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor, eu tenho. Cante, igreja. Em meu ser, eu sou livre para te amar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou livre para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão, porque nós somos falhos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e carecem da graça de Deus. Mas eu quero hoje dizer que todas as coisas são lícitas para nós, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei de dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Pastor, eu posso ir ao cinema? Pode. Pastor, eu posso assistir um jogo de futebol? Pode. Pastor, eu posso ir numa festinha? Pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominados por nenhuma delas. Nós não somos fanáticos. Eu já disse aqui, fanatismo que acaba com tudo nesse planeta. Fanatismo mata, fanatismo acaba com todo e qualquer relacionamento. Nós não somos fanáticos. Você vai lá para o muçulmano, no país árabe muçulmano, se você não falar a mesma língua deles, ou seja, não crer no Deus deles, infelizmente você vai ser decapitado, vai ser morto. Fanatismo. Graças a Deus aqui no Brasil nós temos o Estado laico. Você quer ser o que você quiser e você serve a quem você quiser. Só que eu quero dizer para vocês que como nós somos a noiva de Cristo e nós temos um relacionamento bonito com Deus, nós temos uma comunhão bonita com Deus, nós temos que nos esforçar para não pecar. Porque você
como noiva de Cristo? Eu quero te mostrar agora. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Porque você é a noiva de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Diz assim: alegramo-nos e exultamos, e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Você é a noiva de Cristo. Daqui a pouquinho estaremos ceando com Ele, com o noivo. Vamos lá para Apocalipse 21, 2. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Agora 21, 9. Vamos lá, Apocalipse 21, 9. Versículo 9, vamos lá. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora vamos para Apocalipse 22, versículo 16 e 17. Apocalipse 22, 16 e 17. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você é a noiva. E quem já foi casado aqui, ou é casado, nos preparativos do casamento é uma maravilha. E você, como noiva de Jesus Cristo, quando você peca, você entristece Ele, você entristece o Espírito Santo de Deus. Aí dá vontade até de chorar, porque você está quebrando a aliança com o seu noivo, que é Jesus Cristo. É por isso que eu e você não devíamos pecar. Pastor, eu posso assistir jogo de futebol? Irmão, você pode, mas está sendo benéfico para a sua vida cristã? Está te acrescentando? Pastor, eu posso ir ao cinema assistir um filme de terror? Irmão, você pode, mas está sendo benéfico na sua vida cristã? Está te edificando? Pastor, eu vou falar uma mentira. Irmãos, você é livre, mas eu quero dizer que todo pecado tem a sua consequência, e você peca se você quiser. Mas quando você fala uma mentira, quando você peca, você entristece o Espírito Santo de Deus. Você está quebrando aliança com o seu noivo. Quem é o seu noivo? Jesus Cristo. Antes de você estar no casamento com Ele, você já está fazendo isso? Não dá para ser feliz. E saiba, Ele está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Muitas das vezes enganamos os homens, mas a Deus ninguém se engana, porque Deus vê tudo. Então eu e você, como noiva de Jesus Cristo, nosso amado, temos que parar de pecar. Temos que pensar 1000 vezes antes de pecar. Vocês estão compreendendo? Sim. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva pura, imaculada, esperando Ele. Lembra da parábola das 10 virgens?
5 nécias e 5 prudentes? As 5 nécias estavam com um pouquinho de azeite só, enquanto as 5 prudentes estavam com um pouquinho de azeite, mas elas levavam para si reservas de azeite. Assim é a nossa vida cristã. Nós temos que continuar a perseverar. Porque se você parar de vir à igreja, se você parar de ler a Bíblia, se você parar de orar, se você parar de jejuar, infelizmente você vira um prato feito para o inimigo. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele quer destruir a sua vida. O diabo, ele quer matar. Liga, é só você ligar o rádio, as televisões, você vê mais notícias ruins do que boas. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, o diabo, tem causado isso na face da terra. Famílias sendo destruídas, filhos matando os pais matando os filhos. É assalto atrás de assalto, é roubo atrás de roubo, é um brigando com o outro, esfaqueando o outro, matando o outro. Isso é carne. Que muitas das vezes o inimigo está soprando o ouvido da pessoa e a pessoa está fazendo aquilo. É como eu disse aqui, meus irmãos, o diabo vai usar pessoas. Não pensa você que você vai ver de chifrão grande, de rabo comprido. Ele é espírito, ele vai usar pessoas para tirar você do foco, do relacionamento de Deus. Cuidado! Muitas das vezes nós imaginamos o diabo bem feio, mas ele é feio. Mas ele usa pessoas para tirar você do foco, para tirar você do relacionamento que você tem com Deus. Cuidado! Não dê ouvidos ao diabo. Antes, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Pastor, como é que eu vou resistir o diabo? Pela palavra, pela oração, pelo temor a Deus. É lendo esta palavra e praticando. Não adianta eu ler e não praticar. Aí eu estou enganando a mim mesmo. Eu tenho que ler e colocar em prática. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Vamos abrir Efésios capítulo 2. Você é a noiva e o noivo está vindo. Então se apronte bem bonita para o noivo, porque ele merece. Ande com seriedade para o noivo, porque ele merece. Você, como a noiva, tenha cumplicidade com o noivo, porque ele merece. Seja verdadeiro com o noivo, porque ele merece. Seja fiel ao noivo, não traia o noivo, porque ele merece, porque ele foi fiel a você. Jesus é o noivo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todos nós aqui, antes de conhecer Jesus Cristo, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, houve a mudança. A graça que Ele nos trouxe, houve a salvação da nossa alma, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. A graça é um favor que eu e você nós não merecemos, mas a graça dele nos alcançou, e hoje nós vivemos a vida com abundância. Pastor, o que é vida com abundância? Não é você ter bilhões na conta bancária, não. Dinheiro é bom? É bom, dinheiro é bom, mas não é tudo. Cristo é tudo na sua vida. Porque você com Cristo, você tem a paz que excede todo o entendimento humano. Conheço várias pessoas riquíssimas que têm muitos bens materiais, mas perturbados de alma e de espírito. Sua vida é uma verdadeira confusão. Riquíssimos de bens materiais, mas ele não tem a riqueza que você tem, que é Jesus Cristo, que é a melhor delas e a melhor parte. É por isso que Jesus disse, Gilmar, obrigado Gilmar, ai que maravilha, obrigado. É por isso que Jesus disse para as duas irmãs, uma estava nos seus afazeres ali trabalhando, e a outra estava ali coladinha com Jesus, escutando Jesus falar do Evangelho. É por isso que Jesus disse, foi quem é? Eu esqueci o nome da irmã, Marta e Maria. Ele disse para Marta, né? Sua irmã escolheu a melhor parte, não foi? Marta, a sua irmã Maria, escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É falar do reino de Deus. Enquanto a outra estava preocupada nos afazeres domésticos, eu sou a favor que nós devemos manter a nossa casa em ordem, mas tem hora que é preciso você largar tudo ali e deitar no chão e colocar um louvor e começar a agradecer a Deus e ter sua comunhão com Deus. Maria escolheu a melhor parte, e Ele está dizendo para você nesta manhã, vocês escolheram a melhor parte de estarem aqui. Daqui a pouquinho estaremos ceando com Ele. Vocês largaram a casa de vocês no domingo pela manhã, tiveram o sacrifício de vir aqui, mas vocês escolheram a melhor parte. Relacionamento. Pastor Otan, relacionamento com Deus. Você escolheu a melhor parte. Teve a luta para vir, não teve? Mas a vitória é sua, em nome de Jesus. Então esse evangelho que o apóstolo Paulo está anunciando, que é o poder de Deus, e é mesmo, porque através desse evangelho eu já vi milagres com os meus próprios olhos. Mas muitas das vezes a gente quer milagres toda hora, né? Muitas das vezes a gente precisa de ceder para ver os milagres. Eu já vi milagres com os meus próprios olhos. Eu já vi Deus fazendo milagres aqui dentro dessa igreja, lá na minha casa, lá no meu trabalho. Eu já vi. Mas muitas das vezes nós queremos os milagres toda hora. Esquecemos que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Muitas das vezes nós queremos ser Senhor e Ele seja o servo. Não, é pelo contrário. Ele é o Senhor
Ele faz o milagre na hora e no tempo dele, e quando ele determina. Se Deus não fizer o milagre, eu vou largar esse Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não abrir, Ele é Deus. Se a doença curar, Ele é Deus. Mas se não curar, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Pastor, eu não vou mais na igreja porque Deus não me deu um milagre. Entenda uma coisa: Deus tem o melhor. Eu tinha uma cachorra Rottweiler. Leonardo conheceu ela. 6 meses eu comprei ela, aquelas cabeças de touro, carona grande, ia ficar brava, muito brava. Dei as vacinas, mas num belo dia ela pegou uma doença e ela foi se desfiando. E ali eu fiquei tão triste. Que uma coisa que eu gosto também é de cachorro, viu, de animais, passarinhos, cachorro. E ali eu levei no veterinário, juntamente com meu amigo aqui, Leonardo. Leonardo viu ela desfiando todinha, emagrecendo, vomitando, diarreia brava. Fiquei muito triste. Passaram 2 dias, o veterinário me ligou. William, o que foi? Eu até sabia. Seu cachorro acabou de falecer. Fiquei triste, mas depois eu compreendi que Deus tem o melhor. Eu tenho uma criança pequena em casa. A criança às vezes poderia ir lá no quintal no fundo, mexer com ela. Então Deus sabe e Deus enxerga lá na frente aquilo que nós não enxergamos. Muitas das vezes nós questionamos Deus. Por que Deus? Mas saiba de uma coisa: Ele enxerga lá na frente e Ele tem o melhor para você. Fiquei triste? Fiquei. Sou ser humano. Sou dotado de emoções, igual vocês são. Mas aí depois eu fui compreender. Os planos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Se Deus não fizer, eu vou sair daquela igreja. Se Deus não fizer, eu vou sair. Então Deus não está sendo Deus. Deus é um ser absoluto. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Independente da nossa opinião, Ele continua sendo Deus, porque os atributos de Deus são. Quais são? Vamos ver se a igreja sabe. Os atributos de Deus é fidelidade, poder, mansidão, domínio próprio. São os frutos do Espírito. Esses são os frutos. 3 atributos de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. Onipresença, Ele está em todo lugar. Ele está aqui agora, está lá no Japão, na China, na Índia, em todo lugar. Onisciência, Ele tem ciência de tudo que está acontecendo. E a onipotência, só Ele tem o poder. Ele é o Todo-Poderoso. São os atributos de Deus, inquestionáveis. Então essa é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. O poder de Deus. Cuidado com os movimentos que estão acontecendo por aí. Movimentos de cai-cai. A unção do riso, que parece um verdadeiro circo dentro da igreja. Está cheio de palhaços em cima do altar e a plateia rindo, rindo, rindo. Cuidado! Poder de Deus é renúncia. Milagres é milagres de Deus.
Mas o poder maior de Deus chama-se arrependimento. É que quando João Batista, antes de Jesus assumir o ministério, João Batista dizia: a voz que clama do deserto, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependa dos seus pecados, larga a inveja, larga a mentira, larga a fofoca, larga a fornicação, larga a prostituição, larga o pecado, e você entrará no reino dos céus. Vamos lá, irmãos, terminando. Apocalipse 22:14. Pastor, Deus é amor? É amor, mas Ele também é justiça. Na hora que eu vi aquele homem pelado na minha frente ontem, às 15 horas da tarde, eu falei assim com Deus: Deus, me dá unção do profeta Elias, para que quando eu orar, o Senhor mande fogo dos céus e consuma tais pessoas. Mas aí... O cara doido, que estava no cemitério, cheio de demônio. Ele dava pelado. Uma mulher de Gadara. Mas aí depois o Espírito Santo de Deus falou comigo: filho, isso é muito bravo, ora por ele. Na hora, irmãos, passou a revolta de você ver um homem pelado na sua frente, fazendo xixi, com órgão genital à mostra. Na hora passa uma revolta que dá vontade de você orar igual o profeta Elias: Senhor, mande fogo dos céus para acabar com esses soldados. E quando ele orou, Deus mandou fogo dos céus e matou 50 soldados. Elias, ele estava passando e tinha uns meninos. Chamaram ele de calvo. Chamaram ele de calvo. Senhor! Veio o urso, comeu eles todos. Eliseu, o profeta Eliseu orou, veio o urso e matou os meninos. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim: vai orar por ele, porque a graça reveladora, redentora, chegou até você, tem que chegar a ele também. Deixa que eu faça a justiça. Pode falar, irmão. Spurgeon foi um grande pregador Sim. do século XIX. Ele dizia que no futuro não haverá pastores cuidando de ovelhas, mas haverá palhaços divertindo lobos. Aí, ó. Está acontecendo hoje. Charles Spurgeon, no século XIX, usado pelo Espírito Santo, já declarou para nós no século XXI, a profecia dele. Fala de novo, meu irmão. Spurgeon dizia o seguinte: no futuro não haverá pastores cuidando de ovelhas, Sim. mas palhaços divertindo lobo. Não está acontecendo a unção do Está acontecendo. Não está uma palhaçada? Divertindo lobo, quem está aceitando a risada dele. Irmãos, cuidados com as heresias. Já falava isso. Cuidado. Independente se você estiver aqui na igreja ou não, cuidado onde você for. Cuidado, porque tem heresias à torta e à direita. E muitas dessas heresias são doutrinas de demônios, para tirar o seu foco com Deus, o seu relacionamento com Deus. Cuidado. Vamos lá, Apocalipse, já estou terminando. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora fica os cães. Pastor, quem é chamado aqui os cães? São os falsos profetas, falsos pastores, os feiticeiros, pessoa que está fazendo feitiço para prejudicar a sua vida. Sempre que a Bíblia fala: orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos. Os impuros são esses aí, que estão com as suas órgãos genitais pelados no meio da rua. Vai chegar agora a festa profana, a festa da carnalidade, eles estão todos aí. Impuros. Não estão não aí, não está nem aí para Deus. Festa da carne, carnalidade, impuros. Quem está falando aqui é Deus, não é eu não. Fora, vai ficar fora. Os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vou só abrir uma chave aqui. Idólatras. Não é só a pessoa ficar ali adorando imagens, não, de escultura.
Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vejam. Imagem de escultura, não é só isso não. Tem pessoas que idolatram um time de futebol. Ah, eu sou galo na veia. Eu não perco nenhum galo. Eu não perco nenhum jogo do Galo, do Cruzeirão. Idólatra. Ah, meu Mengão, meu Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Vai pro inferno. Glória a Deus. Idólatra. Ah, eu não vou perder o show de Maiara e Maraísa. Adoro o show dela. Vou correndo pro show do Gustavo Lima. Idólatra. Ah, eu amo o cantor Leonardo. Eu não perco um show de Leonardo. Mas não vai um dia sequer para a igreja. Aí você acha que você vai entrar no reino do céu? Deus é justo. Deus é justiça. Ah, eu amo o Gustavo Lima. Não perco um show dele. E Jesus, você não ama não? Quem vai te colocar no céu ou no inferno chama-se Jesus Cristo. Gustavo Lima é um ser mortal. Daqui uns dias você nem vai ouvir falar mais dele. Vai embora. Porque todos aqui somos mortais. E todos aqui um dia iremos morrer. Mas a nossa alma é imortal. E iremos prestar contas de tudo diante do tribunal de Deus. E Deus vai chamar um por um. E vai abrir um livro das nossas vidas, relatando todo o nosso histórico de vida, enquanto nós vivemos aqui na terra. Tem um anjo anotando tudo que você está fazendo, para depois você prestar contas com Deus. Por favor, Dejanira, por favor, irmão Wallace. Pastor, que palavra pesada? Não, é a palavra para edificar a sua vida, para você ter alicerce. E quando vier o vendaval, você está firme com Jesus, você está firme na rocha, que é Jesus Cristo, e você não se desviar, você não cair. A palavra tem que ser para edificar a sua vida. Nós não estamos aqui, em pleno domingo de manhã, perdendo tempo não, nós estamos investindo o nosso tempo no reino dos céus. Senhor, estenda as suas mãos, irmãos. Aqui, Senhor, está o pão que representa o seu corpo. Aqui, Senhor, está o suco de uva que representa o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, que derramou na cruz por nós, remindo os nossos pecados. Senhor, nós consagramos o pão que representa o seu corpo e consagramos o suco de uva, Jesus Cristo, que representa o seu sangue. A palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, após ter ceado o pão, ele ofereceu também o cálice da nova aliança, que é o seu sangue. O sangue de Jesus é o cálice da nova aliança. Sabemos que aqui é um simbolismo, mas Jesus, ele está aqui, porque Jesus foi que instituiu a Santa Ceia. Jesus que instituiu a sua amada igreja. E sabe o que Jesus disse? Aquele que não comer do meu corpo